Temperos de Cinema, especial, agora em outubro, nós estamos falando do cinema turco, libanês, de toda aquela região ali. Hoje é um filme que se passa no Irã. E mais uma vez, o meu amigo Rafael Amaral está aqui para comentar os filmes. Muito obrigado de novo pelo convite, Fátima. É um prazer enorme estar aqui batendo esse papo cinematográfico com você. É muito gostoso, Muito gostoso mesmo. O Rafael, como vocês sabem, é jornalista, crítico de cinema e apaixonado por cinema como eu. A gastronomia hoje também vai ser iraniana, então vamos ver o que a Viva Cozinha vai trazer aí de uma receita deliciosa e fácil de fazer. Hoje nós vamos comentar o filme O Último Poema do Rinoceronte. Esse filme ele conta a história do poeta Sael. Esse poeta ele foi preso pela Revolução Islâmica e agora ele acaba de sair da cadeia após cumprir uma pena de 30 anos e tudo que ele quer é encontrar a esposa dele, que era o grande amor da vida dele. Só que essa esposa dele, ela acha que ele faleceu, ela acredita que ele faleceu por causa do contexto todo aí do filme. Esse é um filme que se passa num momento muito importante, muito decisivo na história do Irã. E ele tem uma estética, assim, cheia de poesia, de simbolismo, né? Ele tem uma fotografia excelente, um roteiro dele que não é nada linear, é alinear totalmente, né? E essa fotografia dele faz dele, assim, um espetáculo visual. É um filme muito bonito de se ver, né? Rafael, antes da gente entrar para falar exatamente do filme, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse contexto histórico do Irã e a influência que ele pode ter tido no cinema, né? Porque a gente já viu outros filmes que falam desse contexto, né? Então... Sem dúvida, o contexto histórico é importante, até porque a gente sabe que os filmes que foram feitos antes da Revolução Islâmica, eles são diferentes, né? Eu já tive a oportunidade de assistir alguns filmes anteriores à Revolução Islâmica. Eles são diferentes do que a gente vê depois da Revolução Islâmica. Por exemplo, Mulheres Sem Véu, né, uma coisa que a gente não vai ver depois da Revolução Islâmica. A própria personagem no filme da Mônica Bellucci, antes da Revolução Islâmica, ela não usa véu. A gente vê que ela vive como uma mulher, digamos, mais ocidental, digamos assim, né, entre aspas. E a Revolução Islâmica, ela muda tudo, né, porque a partir do final dos anos 70, 79, quando o então Shah, que estava no poder, que tinha o apoio dos Estados Unidos, inclusive, acho que era Shapalev o nome dele, ele tem esse golpe, né, e os ayatolás tomam o poder no Irã, isso em 79. O contexto dessa história, dessa revolução iraniana, inclusive está no filme Argo, né, aquele filme super famoso, ganhou o Oscar, só que ali a gente vê pelo ponto de vista dos americanos que estavam ilhados ali na embaixada e tiveram que sair com as pressas da embaixada americana. Mas é desse momento histórico que a gente está falando. É o momento que os ayatolás, comandados pelo Ayatollah Khomeini, né, que era o líder então deles, toma o poder no Irã, e aí vem uma revolução islâmica, né, com tudo que tem dentro do islamismo, inclusive a perseguição à mulher, a questão da teocracia, né, o Irã ele se torna uma teocracia, um regime que é guiado pelo Corão. Então, culturalmente tudo muda ali, né? O filme ele vai mostrar mais o lado da perseguição política, mas culturalmente tudo muda, né? O cinema iraniano até hoje ele sofre com isso devido a algumas abordagens que ele faz e a perseguição que seus autores sofrem. E isso vem desde a Revolução Islâmica, né? A gente tem diretores iranianos que conseguiram, acho, driblar melhor isso, que inclusive fizeram filmes fora do Irã. O caso do Kiarostami, por exemplo, que eu acho que é o maior nome do cinema iraniano, né? Mas você teve outros, como mais recentemente Asghar Farhadi, que fez também filmes fora do Irã, mas que quando faz filmes no Irã, ele mantém toda a questão da tradição iraniana, ainda que tenham críticas muito pontuais nos filmes dele. E eu acho que tem o grande nome, que é o diretor que vai bater de frente com o sistema, que foi preso, que é condenado inclusive para se manter em um regime de prisão residencial, que é o Jafar Panahi. Né? Esse é o grande nome que vai bater de frente com o sistema iraniano.
e fez vários filmes criticando o regime iraniano, mas tratando sempre não de uma maneira panfletária, mas sim de uma maneira muito humana, né, mostrando o cotidiano do Irã, como é você viver no Irã, né? Tem coisas que pra gente é absurdo, por exemplo, você imaginar que o Irã tem, por exemplo, e tem até hoje, uma chamada polícia dos bons costumes. Se você vê uma mulher sem o véu, por exemplo, essa polícia dos bons costumes vai pegar essa mulher, vai prender ela será até agredida, tem a condenação por pedrada, chicotada. Teve são até coisas, morte há pouco tempo. Então, assim, né? São coisas que, pra gente que vive num regime democrático, é impensável, né? A gente imaginar uma coisa dessa. Mas isso até hoje ainda acontece no Irã. Então, tudo isso que tem, e isso vai ter um reflexo muito grande no cinema, em vários filmes, provém dessa Revolução Islâmica que aconteceu em 79. Esse filme, pontualmente, O Poema do Rinoceronte, ele é um filme que não foi feito no Irã. Né? Porque é impossível você fazer um filme desse no Irã. Eles filmaram fora do Irã, mas representando o Irã daquela época. As prisões, o sistema punitivo. E ele tem, como você disse, um visual que fala por si só, né? Uma fotografia que é muito presente. Então, basicamente, Fátima, do contexto histórico, o que eu posso dizer é isso. Né? É um regime fechado, é um regime teocrático, mas que paradoxalmente produz um dos melhores cinemas do mundo, né? Porque sai tanta coisa boa do Irã. Né? Tem muita coisa boa. Muita coisa boa, e você vê que dentro de uma ditadura mesmo, né? Esse filme, como eu disse logo no começo, e você também citou agora, ele tem um espetáculo visual, né? Ele é muito forte. Ele tem poucos diálogos e você vê, é muito mais visual. Você acha que a fotografia é o ponto alto desse filme? Eu diria que é um dos pontos altos aí. A fotografia, você vê que ela reproduz um mundo às sombras, né? É um mundo às sombras, um mundo que, ainda que o poeta ele tenha saído da prisão, ele ainda não conseguiu resolver esse problema com o passado dele. Por isso que a fotografia, independente do tempo que a gente está vendo, seja no tempo atual, em que 30 anos depois da prisão, ou seja no tempo passado, a fotografia ela vai manter os mesmos os tons acinzentados, um tom pastel, que reproduz um ambiente onde não tem a presença do sol, um ambiente fechado, úmido. Então ela passa essa ideia de morte mesmo, essa fotografia. Ela transmite essa ideia de um lugar que não é muito... que é um lugar insalubre mesmo, né? Eu acho que a fotografia ela transmite essa ideia de um ambiente insalubre para as pessoas viverem. E eu acho que ela tem várias soluções interessantes na fotografia, né? Você vê, por exemplo, em alguns momentos que a imagem é invertida, né? Os personagens são colocados de cabeça para baixo, né? A câmera ela vira, enquadramentos ousados, enfim, todo um trabalho com luz e sombras que é muito forte, e isso, claro, que tem um peso no filme, né? O filme ele tem toda uma representação especial por causa dessa fotografia, não tenha dúvida nenhuma. Eu também achei. É muito forte, né? Essa estética dele, cheia de simbolismo, esse roteiro assim totalmente não linear, né? Porque eu gosto muito de roteiro não linear, mas ele trabalha muito com isso nesse filme, né? Você acha que isso pode dificultar um pouco o entendimento do filme para quem gosta de um filme mais, de um cinema mais tradicional? Eu acho que não, mas eu já estou muito acostumado a ver filme com essa proposta, né? Mas eu acho que não. Eu acho que não vai tirar o brilho do filme, não vai impedir a pessoa a embarcar no filme. E eu digo mais, eu acho que se esse filme fosse contado de uma forma linear, cronológica, digamos assim, ele não teria o mesmo impacto. Porque é muito forte quando você vê o retorno do poeta, né? O cara que ficou preso durante 30 anos... à medida que esse retorno dele, ele vai se encontrando com o passado. Né? Ele não fez... Por que isso é importante? Porque se a gente olhar do ponto de vista do personagem, ele é um cara que não fez as pazes com o passado. Então nada mais natural que esse passado vinha à tona. Né? Esse passado não foi resolvido. 30 anos se passaram, mas aquele passado está muito vivo, está muito perto dele. Né? Não só dele, como da mulher dele também. Né? Sim. Que também tem uma situação trágica ali, que ela acha que ele morreu e tal. Então, eu acho que esse filme, a força dele também está no fato dele não ser cronológico. Né? Na minha opinião, se fosse cronológico, não teria mesmo, pelo menos pra mim, acho que não teria o mesmo impacto. É importante a gente assistir o filme e ter uma ideia de que aquele personagem está vivendo uma memória. Sim. Né? E quando a gente fala de memória em cinema, essa memória pode ser até um pouco distorcida.
né? E não é só uma memória, são algumas memórias. Porque tem coisas que ele não sabe. E não é só a memória dele. Exatamente. Né, não é só a memória dele. E talvez não seja a memória de ninguém também. Talvez seja apenas uma questão narrativa que está sendo colocada pra gente. Talvez não tenha ninguém necessariamente lembrando, mas é importante a gente viver o presente dele e o passado ao mesmo tempo. Que dessa intersecção a gente tira um entendimento, né? É muito mais forte, eu acho, do que simplesmente a gente tá esperando as fases ocorrerem naturalmente. Então eu acho que sim, eu acho que é muito importante ser dessa forma que essa não cronologia. Mas não acho que isso vai impedir apreciar o filme. Eu acho que isso não vai impedir o espectador de entrar no filme. Eu não sei o que você acha, pode ser que você discorde totalmente, mas assim, como eu disse, ele é muito cheio de simbolismo. Ele tem bastante. Em alguns momentos, ele me lembrou um pouco a estética do Fellini, sabe? Eu acho que quando também... aparece aquele cavalo, por exemplo. Então, porque o Fellini ele usa muito animal, né, nos filmes dele. A gente pega, por exemplo, você falou do rinoceronte, né, quer dizer, você falou não, o filme tem um rinoceronte, você falou do Fellini. O filme tem a questão do rinoceronte. E o Fellini usa um rinoceronte no filme La Nave Va também, né? Aquele rinoceronte que tá em cima de um barco e tal. Eu, particularmente, quando vi o filme, eu não pensei no Fellini. Porque eu acho que o Fellini trabalha muito uma coisa meio burlesca, uma coisa meio de um fecho cômico. Até os filmes mais obscuros do Fellini, até os filmes mais pesados do Fellini, eles trabalham com... Eles têm personagens cômicos, né? Eu acho que esse filme ele é muito obscuro, por isso que eu não consigo identificar ele como feliniano. Você entende? Entendo. Mas eu entendo o seu lado também, quando você diz que essa questão do simbolismo, porque ele não é um filme necessariamente, ele não é realista, ele não é nada realista, na verdade. Não é. Ele trabalha com uma fotografia, com enquadramentos que não são nada realistas. Então, assim, nesse ponto, eu acho que ele se aproxima até um pouco, em alguns momentos, inclusive, de um filme expressionista mesmo, sabe? Um filme expressionista que chega até o ponto de deturpar algumas imagens, né? Por exemplo, aquela cena do falso enterro, que ele não estava morto, né? A cena que ela vai visitar o túmulo lá, e depois ela vai embora caminhando, né? Aquilo é muito expressionista, né? Na minha visão de cinema. Mas eu vejo mais expressionismo do que Fellini, na verdade. Interessante mesmo, né? Bom, que temperos você decidiria que esse filme tem? Um filme tão diferente. Então, eu acho que o tempero aqui, e eu até vou dar uma contextualizada para chegar nesse meu tempero, se você me permite. Com certeza. Eu acho que esse filme, ele tem uma questão muito interessante, porque ele mostra que em uma ditadura você tem dois polos, né? Você tem duas questões ali, dois homens que estão representando esses polos, que é o poeta e que é de um lado você tem o poeta e do lado você tem o carrasco, né? Sim. São duas figuras opostas, né? Então, o poeta, ele vive dentro de uma chave artística, de uma chave de poesia, uma outra vida. E o carrasco, ele vive dentro de um mundo em que aquela revolução islâmica vai servir ele muito bem, porque é ali que ele vai conseguir chegar ao poder. Esse cara, que é o carrasco, né? Ele é um personagem que antes de explodir a revolução, ele era motorista do poeta. Sim. Você veja que ironia, né? E quando vem a revolução, tudo muda no Irã e ele se torna uma figura de poder, o motorista. Então, levando em conta que a gente tem essas diferenças, esse abismo entre um poeta e um tirano, digamos assim, acho que mais com Carrasco, um tirano. É um tirano mesmo. É uma figura, melhor, eu acho. É uma figura podre, né? Um tirano. Dentro desse abismo, eu acho que existe uma coisa aí chamada ressentimento. Porque o tirano, ele é um cara ressentido. Sim, ele queria ter a vida que o outro tem. E ele aproveita para ter as coisas que ele queria do outro, né? Ele é um grande ressentido, né? Ele é aquele cara que queria ser o outro, mas não pode ser o outro. Ele queria ter a mulher que o outro tem, mas ele não pode. Ainda que ele seja apaixonado por ela, ele não pode ter aquela mulher. A força. Ele só pode ter ela força, na verdade. Exatamente. Então, eu acho que a figura do ressentimento é muito importante nesse filme. E eu acho que é uma coisa que até a gente até pode pensar em outros momentos políticos, né? Porque o ressentido é aquele cara que vai buscar vingança. Ele não pode ter aquilo, então ele vai buscar vingança de alguma outra forma. Né? E a gente vê isso acontecer, até hoje a gente vê isso acontecer no nosso mundo, né? Aquela coisa, eu tenho raiva do meu vizinho porque eu não tenho o que ele tem. Eu tenho raiva da minha empregada doméstica porque ela consegue andar de avião. Como assim ela consegue andar de avião? Então esse cara é um grande ressentido. Né? Então eu acho que o tempero é um tempero amargo,
Mas respondendo a sua pergunta, acho que o ressentimento é o grande tempero desse filme. Realmente, é um tempero amargo. É um tempero amargo. Vamos aguardar que a Viva Cozinha refresque um pouco esse tempero. Vai melhorar, vai melhorar. Obrigada, Rafael, mais uma vez. E na semana que vem a gente tem o último episódio dessa série. Com certeza. Obrigada e até a semana que vem. Eu que agradeço, Fátima. Bom, agora vamos ver. Hoje a gente está comentando um filme que se passa no Irã, né? Então vamos ver o que a Viva Cozinha separou pra gente. O filme que a gente está comentando é O Último Poema do Rinoceronte. Ele se passa no Irã, que também tem uma culinária específica, rica. E aí, Ayla, de novo, seja bem-vinda. Muito obrigada. E o que você escolheu aí para nós do Irã? Escolhi uma salada. Bom, estamos no verão aí, né? Acho que nada mais legal que salada para compor as refeições. Então, essa é uma salada acho que bem fresca. Eu gosto muito de salada com pepino, então acho que vai ser bem legal. Então, a gente vai usar aqui 3 pepinos do japonês descascado. 2 tomates também, sem pele e sem semente, picados. E aí, eu vou usar um pote de iogurte, daquele desnatado, sem açúcar. Vou usar também 4 colheres de sopa de uva passa. Eu acho que a branca aqui fica mais interessante, tá bom? Azeite, suco de limão. Posso usar também as raspinhas de limão, que fica muito gostoso. 2 dentes de alho cru e amassado. Se você tem problemas com o alho, porque às vezes o alho fica um pouco indigesto, eu sugiro assar esse alho. Coloca ele num papel alumínio e leva pro forno, em 5 minutinhos ele já vai estar assado. E aí você pode amassar ele e misturar ele no iogurte, tá? Acho que assim ele fica de um jeito mais suave na receita. Bom, tudo muito simples. A gente vai descascar o pepino, cortar ele em cubos. Os tomates também a gente vai descascar e cortar ele em cubos. É legal sempre manter o mesmo tamanho do tomate e do pepino para a receita ficar mais bonita depois de preparada. Uma outra sugestão aqui é usar o tomate sweet, cortadinho no meio, né? O tomatinho cereja ali, cortadinho no meio também vai ficar legal nessa receita. E aí, a gente vai misturar os ingredientes do molho, que vai ser o iogurte, o azeite, o alho, cru ou assado, aí vai da sua preferência, as folhas de hortelã. E aí, a gente vai misturar todos os ingredientes. O sal a gosto aí, o tanto que você quiser, e pode acrescentar uma pimentinha. E é isso, simples, rápida, ótima para acompanhar uma carne. Essa saladinha. Essa saladinha deve ficar muito fresca, porque o iogurte é misturado nela, né? Sim, ela fica tipo uma salada de maionese ali, só que é o iogurte que vai dar essa liga nela, fica muito legal. Nossa, deve ser bem refrescante, bem gostosa. Sim, dá pra substituir também o iogurte pela coalhada, tá? Se quiser uma coisa com uma textura, pode ser uma coalhadinha seca ali, que vai estar mais grossinha, vai ficar uma delícia. Então, tamo aí, mais uma receita, uma salada iraniana pra gente provar aí, né? Então tá bom, obrigada mais uma vez. Muito obrigada, e até a Fátima. próxima semana. Até. Bom, essa foi mais uma receita da Viva Cozinha. Lembrando que você não precisa anotar nada, porque a receita está publicada no blog do Temperos, então tá tudo lá para você seguir. Siga a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal, no Spotify, siga as redes sociais. E se você fizer a receita, manda uma foto pra gente, que daí a gente coloca no nosso Instagram e no Instagram da Viva Cozinha. Até a próxima semana.